E aí, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai tentar compartilhar de uma forma bem sucinta os problemas envolvendo essas novas conjunturas da geopolítica em detrimento da invasão da Rússia à Ucrânia, que no primeiro momento todo mundo, né, imaginava que não iria demorar tanto as resoluções. No entanto, esse conflito tende a se estender e não se tem prazo para quando ele vai aí se encerrar. A primeira perguntinha, eu fiz até umas anotações na minha agenda, né? A primeira perguntinha que geralmente os alunos no ensino médio sempre perguntam, né? Professora, por que que a Rússia não quer a Ucrânia nem na OTAN e muito menos próxima aí da União Europeia, né? Por mais que a gente dê respostas precisas e bem rápidas em sala de aula, tem toda uma estrutura por trás, né? A Rússia não quer a Ucrânia próxima à OTAN porque ela se sente ameaçada, né, na questão geográfica mesmo, em nível de território, tendo em vista que o território da Ucrânia faz fronteira com o território da Rússia em mais de 1.300 quilômetros, né? Então, é uma situação bem complicada porque esses quilômetros de fronteira não são acidentados, são planos, o que corresponde ao receio dos russos de uma possível invasão, vamos dizer assim, do mundo ocidental à Rússia. Vale ressaltar, pessoal, que na história as duas invasões que ocorreram no território russo ocorreram justamente por essas áreas onde hoje a Rússia tenta dominar dentro da Ucrânia, que é o leste e o sul, né, que corresponde aí à região de Donbás. E tem muitas particularidades nesse confronto, né, que não era para acontecer, tendo em vista que a gente também precisa entender que na geopolítica, que são disputas territoriais, a Ucrânia é um país livre, soberano, um país democrático, onde as pessoas vão às urnas, elegem seus candidatos e o atual presidente foi eleito de forma democrática. No entanto, as preocupações da Rússia, ninguém pode dizer que não são legítimas, só que mesmo sendo legítimas, né, porque eles se sentem realmente ameaçados com a proximidade da Ucrânia à União Europeia, sendo que a maior parte dos membros da União Europeia também fazem parte da Organização do Tratado Atlântico Norte, que hoje já se transformou na Aliança Militar do Ocidente, que é a OTAN. Então, eles se sentem um pouco ameaçados. E as duas invasões que ocorreram na história da Rússia, bem conhecidas dos alunos, no qual a gente mostra bastante, né, no Ensino Fundamental 2 e no Médio, que foi a invasão aí das tropas de Napoleão Bonaparte e também, né, a invasão das tropas nazistas ocorrem justamente pelo território da Ucrânia, justamente por não ser acidentado. Outra particularidade e talvez receio, né, do Vladimir Putin é porque o território da Ucrânia, além de ser um dos territórios bem mais próximos da Rússia e ter uma concentração maior de quilômetros de fronteira, a Ucrânia tem mares tidos como águas quentes, né? Não ficam totalmente congeladas ou não são totalmente congeladas durante o ano inteiro. Já a Rússia tem uma particularidade meio complicada, né? Porque a Rússia é um país gigantesco, o maior em extensão territorial do mundo, tem uma quantidade muito ampla de fusos horários, mais de 10 fusos horários, se não me engano, são 11 fusos horários dentro do território. A maior parte do território russo não é ocupado, não tem uma ocupação gigante de população, não tem um índice demográfico muito grande, que é a parte mais gelada da Rússia. É um território riquíssimo, só que a Rússia, os mares são congelados. Então, a Rússia, por uma questão mesmo de sobrevivência econômica, devido às sanções, ela não tem aquele acesso mais a mares tidos como mares quentes. E as regiões onde hoje ela tenta ocupar, a região de Donbás ali, Luhansk, correspondem à área da Ucrânia, que é a parte onde a Ucrânia escoa os grãos, né, onde tem a grande concentração de portos. Tanto que a Rússia, ao invadir essas regiões, ela não destruiu os portos, né? Porque subentende para a gente que ela quer utilizar esses portos, né? Então, vamos aqui a essas observações, tá? Mesmo a Ucrânia se aproximando da União Europeia, a grande preocupação, com certeza, na geopolítica aí
e tentando adivinhar, né, ou entender um pouco da mente do Vladimir Putin, são essas preocupações que são legítimas. Mas mesmo as preocupações da Rússia sendo legítimas, não dá o direito de nenhum país invadir um outro que é soberano, né? E então vamos lá a uma questão histórica que a gente precisa analisar. Primeiro, para avaliar o que é essa OTAN, quando ela foi criada e os motivos pelo qual ela foi criada, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, pessoal, ela, quando foi criada, né, ela foi criada ainda em Washington, no dia 4 de abril de 1949. E ela foi criada, né, sob a liderança ali dos Estados Unidos, com a intenção de proteção aos Estados-membros, aos países que se aderissem à OTAN. Tem um regimento interno onde eles se autoprotegeriam de possíveis invasões de inimigos, né? Só que a SOTAN, aos poucos, ela saiu ali do eixo da própria América, né? Porque ela era uma organização ali próxima dos Estados Unidos para autoproteção, e aos poucos ela foi se estendendo em direção à Europa Ocidental. A grande preocupação que ficou no decorrer do processo é que a Rússia, antes ela tinha chamadas repúblicas socialistas do lado dela, que são os países do leste. E aos poucos esses países do leste foram aderindo à OTAN. E essa OTAN, que antes era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela passou a ser a Aliança Militar do Ocidente, com os mesmos mecanismos da época da fundação. Só que os países do leste, uma grande maioria, resolveram aí aderir à OTAN. O que se percebe na geopolítica é que esses países também se sentiam ameaçados por invasões da Rússia, porque o espírito imperialista russo ainda era muito forte, tanto que em 2008, ainda sob a jurisdição, né, do Vladimir Putin, a Rússia invadiu a Ossétia, né, na Geórgia, e simplesmente tomou essa parte do território, que é um território muito rico na Geórgia e que hoje pertence à Rússia. Em 2014, devido à queda do último presidente ucraniano que era alinhado a Moscou, talvez em retaliação, mas na verdade é uma questão muito mais complexa, porque a gente realmente não sabe como o Vladimir Putin pensa. Ele anexou aí a Crimeia, que é uma região muito rica em produção de trigo e frutas no geral, principalmente a uva, fora que tinha uma produção muito forte que ajudava o PIB ucraniano na questão do petróleo, né? Então, foi uma perca muito grande, substancial, quando essa região foi anexada à Rússia, foi uma perca para o PIB ucraniano. Então, essa a OTAN, quando ela foi feita, né, quando ela foi fundada, ela foi fundada com esses pactos ainda nos elementos lá da Guerra Fria, né? A OTAN vem sob a batuta dos Estados Unidos, e do outro lado aí havia uma possibilidade da Rússia tentar continuar dentro do seu bloco aí de uma forma militar com as antigas repúblicas socialistas soviéticas. Só que em 1991, com a dissolução da União Soviética, essas repúblicas que antes pertenciam, né, ao bloco da Rússia, aos poucos elas foram se desintegrando, né, a esse bloco, literalmente se aproximando muito mais do mundo ocidental do que do próprio mundo russo, que não necessariamente é um mundo ocidental, né. A Rússia é um país que é transcontinental, né, ela tem as características culturais muito mais fortes ali do lado oriental, mas as proximidades dessas repúblicas aos poucos foram ficando mais com o Ocidente. E isso foi um dos grandes motivos para trazer um pouco o desalento e a inquietação do próprio Vladimir Putin. Então, diante dessas análises, né, na visão que a gente faz é de que o Putin não queria que nenhum país ali do leste, que corresponde à Europa aí, oriental, aderisse aí à OTAN. E aos poucos esses países foram aderindo, sendo que a Ucrânia, desde 2014, ela vinha lutando, né? Até 2008 ela já lutava, né, para entrar na OTAN.
Só que a OTAN também tem os pilares, né? Não são todos os países que conseguem a adesão imediata, porque todos os países, para conseguirem a adesão, precisam ser aprovados por todos aqueles que já estão dentro da organização. E tem algumas regras para serem traçadas. E a Ucrânia sempre foi um país muito próximo da Rússia até 2014, quando o último presidente aí, ele é deposto através das manifestações da Ucrânia, né? Que é o Euromaidan, né? Então, nessas manifestações, onde os ucranianos foram às ruas pedir mudança na Constituição, pedir uma maior proximidade com o Ocidente, com a União Europeia, principalmente, e um maior distanciamento da Rússia. Então, houve uma mudança na Constituição ucraniana, certo? Então, isso afetou demais Moscou, porque todos os países ali até poderiam estar próximos do Ocidente, mas Moscou não imaginaria uma Ucrânia bem alinhada aos padrões ocidentais, sendo em vista que os três países ali, né, a Rússia, a Bielorrússia e, no caso, a Ucrânia, eles têm um tronco ancestral próxima, né? Eles são derivantes ali dos povos eslavos e também tem uma derivação dos povos antigos, né? Os povos vikings, mas as línguas são derivantes do eslavo, né? Com uma influência muito grande do dialeto aí cirílico, tanto que o próprio alfabeto é cirílico. Então, diante disso, pessoal, nós vamos fazer aqui um apanhado para vocês entenderem melhor como as coisas foram funcionando durante esse período. A invasão da Rússia, todo mundo imaginava que essa invasão não fosse demorar, que a Ucrânia iria negociar. Só que tem uma grande preocupação, não é a questão de negociar, é a perca de territórios. E essa perca de territórios, ela é muito ruim para a Ucrânia, porque a área onde hoje a Rússia ocupa, né, Donbás, é uma região onde tem uma grande produção industrial e agrária também, fora que a Rússia ela já anexou a Crimeia em 2014. Então, se a Ucrânia abrir mão desses territórios, o país fica quase que impossibilitado de sobrevivência enquanto nação. E não é isso que a população quer para um país democrático. É como se a Ucrânia resolvesse aí, né, fazer um acordo e desse esses territórios, ela perdesse uma autonomia econômica. Como um país vai sobreviver se já perder uma área econômica como a Crimeia, né, e perder mais uma área econômica como a região ali de Donbás, que também é muito forte em minérios. Então, diante disso, a gente precisa fazer algumas análises e pontuar essas preocupações que mudou a geopolítica global, não só ocasionando a crise de alimentos, tendo em vista que a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, sempre teve essa potencialidade, tá? E os portos estão praticamente bloqueados por conta da guerra, né? A Rússia impôs aí o bloqueio dos portos ucranianos. Então, houve e está acontecendo em muitos países um problema dessas exportações, porque muitos países que compravam da Ucrânia não estão podendo receber os grãos e também nem comprar, porque os grãos estão parados nos portos ucranianos, tendo em vista que os portos estão sob domínio aí russo, porque são justamente portos que ficam nas regiões onde a Rússia está dominando. O único porto que não está aí na região, por exemplo, que não está sob domínio ainda dos russos, é o porto de Odessa e a Ilha da Cobra, que recentemente os ucranianos conseguiram afastar os russos. E diante disso, a gente vai pontuar algumas questões históricas para vocês entenderem, tá? E a gente vem sempre aquela coisa na mente, né? Os alunos perguntam, professor, e o Putin acha que ele acha que os países ali devem obediência a ele, porque tem muitos deles ali, muitos daqueles países têm o mesmo tronco. Ninguém sabe, né, como funciona realmente a cabeça dele, como se ele realmente... A intenção que a gente vê, né, é de que há um processo realmente expansionista, porque ele poderia perder todos os outros países ali ao redor, mas ele não pode perder a Ucrânia, até porque a Ucrânia é a sobrevivência da Rússia. Tendo em vista, volto a dizer, tá, gente? A Rússia, devido às sanções que o Ocidente impôs a ela, a Rússia ela não está podendo também escoar todas as suas produções pelos mares ali ao redor, porque há bloqueios marítimos também para as exportações russas. E a Ucrânia ela tem um mar muito grande, que é justamente a área onde hoje a Rússia tenta dominar.
né, que é a região do Donbás, ali se você pegar o mapa, e os mares da Ucrânia são mares quentes, né, de águas quentes. Já na Rússia, os mares são congelados, os que ela hoje se disponibiliza, né, que tem a seu dispor aí para escoar essas produções, porque a Rússia também é uma grande produtora de grãos. Só que vale ressaltar que a era dos czares, o modelo imperialista russo já passou e que hoje nós vivemos uma era de democracias, onde as autonomias dos países precisam ser respeitadas. Se a população ucraniana, que é que sempre quis, né, desde 2014, lutou para que houvesse essa proximidade aí com o Ocidente, por que a Rússia não deixa a Ucrânia decidir, os ucranianos decidirem seu próprio destino? A Ucrânia pode ameaçar a Rússia se ela se aproximar do Ocidente, porque a Rússia aí pode achar que se aproximando do Ocidente fique mais frágil o seu território numa possível invasão do Ocidente ao território russo. Isso são conjecturas, né? Dificilmente a gente pode dizer que isso poderia acontecer no futuro ou que não aconteceria. A verdade é que países democráticos precisam ter suas liberdades respeitadas. E hoje é muito difícil, pessoal, a gente imaginar uma negociação de paz ou um acordo de paz, porque um acordo de paz, conforme os russos querem, fariam a Ucrânia abdicar desses territórios. Como a Ucrânia vai sobreviver enquanto nação, gente, financeiramente sem esses territórios, que são territórios ricos em mineração e territórios também onde a Ucrânia produz muitos grãos e é a região dos portos. Né? Então, é como se a Ucrânia abrisse mão dos mares. Como um país sobrevive sem ter acesso ao mar, gente, nas exportações? Né? É muito difícil. Um país que sempre teve acesso ao mar, perdeu o acesso ao mar e dá todo esse acesso para um invasor. Mesmo que esse invasor seja a Rússia, um grande império militar que tira do seu PIB todos os meses aí 20% do PIB só para a questão da defesa. Os países ocidentais geralmente não faziam isso, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países aí entraram no consenso que deveriam investir seus produtos internos brutos, né? O que se alavancava economicamente em educação, segurança, questão social, tá? Saúde, saneamento básico. Esses países nunca imaginariam que um dia uma guerra iria voltar em pleno século XXI ao mesmo continente do qual ocorreram a Primeira, né, e a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso aí ainda soa muito complicado ao ponto de que o euro, a moeda da União Europeia, né, hoje o valor dela está igual ao dólar. E a tendência dela é se desvalorizar cada vez mais, porque os investidores que antes viam o mercado europeu como um grande potencial, onde eles poderiam colocar os seus recursos, hoje preferem investir nos Estados Unidos, que mesmo com a inflação em alta, né, o dólar hoje é mais estável, porque não está tendo guerra na América, a guerra é na Europa, tá? E hoje o que nós temos de fato, tá, gente? Uma preocupação do Putin era uma adesão da Ucrânia à OTAN e à União Europeia, né? A União Europeia, a Ucrânia já conseguiu, né, o primeiro passo. Não significa dizer que ela vai ser aceita, né, ou que ela vai conseguir fazer e executar todos os passos pedidos pela União Europeia, tá? Mas na cabeça do Vladimir Putin, a gente, enquanto professor que analisa todos os fenômenos internacionais dentro da geopolítica, a gente fica analisando, né? Quando ele invadiu a Ucrânia, todo mundo imaginava que aquilo ali ia passar, mas ninguém dava muito crédito ao presidente ucraniano quando ele dizia que Putin poderia não ficar só com a Ucrânia, né? E a gente também não sabe se ele quer só a Ucrânia, né? Porque num primeiro momento ele queria o território da Ucrânia todo, dava para se perceber, né? Com a forma como ele fez aí os primeiros levantes militares, era para dominar o território em questão de semanas ou de dias, né? Na chamada Guerra Relâmpago, a gente até via nas simulações a quantidade de helicópteros, né, aeronaves sobrevoando a Ucrânia, ali bombardeando a Ucrânia, mas depois ele mudou o foco e foi só para uma região, porque a Ucrânia é um dos países gigantes ali da Europa, né, e é um país também que, além de ter um território grande, claro que não é uma Rússia, né, mas é um país muito grande, é um país com índice demográfico muito grande também.
Então, quando o presidente da Ucrânia dizia, né, as pretensões do Vladimir Putin possivelmente não sejam só com a Ucrânia, qual é o primeiro país ali que abre e acendeu os alertas, né? Com medo também, a Polônia, que fica ali do lado da Ucrânia, e é considerado hoje um dos países que mais ajuda aí a Ucrânia nesses mecanismos de defesa, mas por quê? A barreira que tem da Rússia com a Polônia é só a Ucrânia. Se passar da Ucrânia, chega aonde? Na Polônia, como também chega na Moldávia, que também tem uma região invadida, né, pelos russos e que está sob a jurisdição dos russos também, que é a Transnistria. Então, vários locais ali da Europa estão sob a jurisdição da Rússia que, querendo ou não, gente, nunca saiu aquele espírito militar de ter regiões aí espalhadas pelo Ocidente, né? Então, no geral, a Polônia tem muito esse medo, tá? Mas a Europa também tem que acender os alertas, porque a Europa passou, devido a, né, ao período ali em que a Angela Merkel esteve esteve no comando da Alemanha. A Angela Merkel, ela fez o Nord Stream 1, parceria, né, com a Rússia, e o Nord Stream 2. E a Ucrânia, na época, ela sempre reclamava, porque ia chegar um momento, segundo as autoridades ucranianas, que a Rússia ia fazer do gás uma moeda de troca, né? Então, hoje a Alemanha, a gente percebe que realmente o que o presidente na época da Ucrânia e as autoridades da Ucrânia falavam se concretizaram, né? Porque hoje a Rússia utiliza isso como moeda de troca. No final das contas, pessoal, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é composta por países democráticos. E mesmo com o medo do Vladimir Putin de que, se a Ucrânia conseguisse essa adesão, ameaçaria o território russo por ser plano, tudo mais, a gente precisa entender que os países democráticos dificilmente invadiram países democráticos. Aí muitos alunos perguntam, professora, mas a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, ao Afeganistão, são conjunturas completamente diferentes. Claro que no Iraque teve aquela ideia de que o Iraque tinha ou fabricava, né, armas proibidas, que na verdade não necessariamente foram 100% ali concretizadas essa ideia, né? Mas que na verdade, pessoal, a gente pode até avaliar que o Iraque era o quê? O Iraque era um país que vivia sob o regime ali do Saddam Hussein, não era um país democrático, né? Era um país onde se exterminavam minorias, onde as liberdades não existiam. O Afeganistão do mesmo jeito. A gente não está dizendo que as invasões foram corretas dentro da análise da geopolítica. A gente está falando de países democráticos que invadem países democráticos. E a ideia que o Vladimir colocou, né, para que os russos aí entendessem o porquê da invasão da Rússia à Ucrânia, era de que a Rússia precisava desnazificar a Ucrânia e libertar as populações ali do sul e do leste que falam russo, que eram extremamente perseguidas pelos nacionalistas ucranianos. Só que isso aí, gente, também é outra coisa que não se sustenta, porque em todos os países, sendo eles democráticos ou não, existem sim nacionalistas. Até aqui no Brasil, até aqui no nosso estado mesmo, existem pessoas com ideias supremacistas. Então, no final das contas, eu fiz até umas análises aqui na minha agenda, o que o Putin conseguiu com essa invasão? Ele conseguiu unir uma Europa que não era unida, tá? Ele conseguiu fortalecer mais ainda a OTAN, que conseguiu a adesão de mais 2 países, tá? Como a Finlândia, que tem também fronteiras com a Rússia. Se eu não me engano, a Finlândia ela tem 1.300 quilômetros de fronteira, um pouco menos do que a Ucrânia, mas ela tem, se eu não me engano, essa faixa etária aí de quilômetros de fronteira com a Rússia. A Suécia também aderiu à OTAN, países que antes tinha aquela ideia do neutro, né? Então, conseguiu uma maior proximidade entre os países que antes não eram tão unidos, ou seja, conseguiu a unidade da União Europeia, conseguiu o aumento da ampliação das forças da OTAN na Europa, conseguiu fazer com que a sua própria moeda se desvalorizasse no cenário internacional, que é o rublo, conseguiu fazer com que a Rússia regredisse economicamente 20 anos, conseguiu criar uma das maiores crises alimentares do globo, tendo em vista que as exportações dos 2 países que estão aí nessa guerra
elas não ocorrem de forma plena, então os países que compravam produtos desses dois sofrem pela falta dos produtos que eles necessitam, que só esses dois vendiam, entendeu? No caso, a Rússia e a Ucrânia. Então, promovem, né? Conseguiram aí, ele conseguiu, Putin, né? Um problema na crise aí alimentar, principalmente dos países emergentes e pobres. Conseguiu, gente, tirar os países da Europa do seu berço esplêndido, porque depois da Segunda Guerra esses países não mais investiram em armamentos, porque eles não imaginavam que iria ter uma nova guerra. E aí hoje o que foi que aconteceu? Ele conseguiu fazer com que esses países aumentassem os seus investimentos nas suas defesas, conseguiu tornar a Rússia um país excluído do restante do Ocidente, conseguiu isolar a Rússia das atividades esportivas, conseguiu isolar a Rússia do cenário internacional, conseguiu fazer com que o mundo vivesse agora uma crise de petróleo, aumento do barril de petróleo desproporcional, conseguiu promover no globo as maiores inflações. E aí não é só na Europa, os Estados Unidos também vivem essa crise por conta do aumento do barril de petróleo, que aumenta, né, a gasolina e os derivados. Conseguiu fazer com que o povo ucraniano, que antes já tinha algumas arestas, né, adversidades ou divergências contra os russos, desde o Holodomor, conseguiu fazer com que esses rancores aumentassem cada vez mais. Conseguiu fazer com que o povo ucraniano se unisse ao seu presidente. E olha que o presidente, o Volodymyr Zelensky, né? Volodymyr Zelensky, ele tinha índice de aprovação, não tanto, né? E hoje a aprovação do Volodymyr Zelensky, né, chega a mais de 80% perante os ucranianos que ainda estão dentro do país. Fez com que a Europa vivenciasse a maior crise migratória após a Segunda Guerra Mundial. O que mais que o Vladimir Putin ele conseguiu, né? Conseguiu fazer com que o povo finlandês, que antes era contra a adesão da Finlândia à OTAN, se posicionasse completamente aí favorável a essa adesão. Conseguiu, pessoal, fazer a Rússia ser retirada do SWIFT, que é o sistema de transações aí bancárias e financeiras do país. Conseguiu unir o mundo ocidental aos Estados Unidos. E olha que isso não é fácil, porque sempre o mundo ocidental foi bem dividido, né? Tendo em vista que muitos aí olhavam, né, para os Estados Unidos com aqueles ares, né? É um mega ultra império, são aquelas ideias imperialistas, tudo. Então, no geral, fez com que os próprios ucranianos se unissem em torno de uma identidade nacional, que antes os ucranianos tinham um pedaço da Ucrânia lá que falavam a língua tártaro, por exemplo, a Crimeia. A Crimeia é composta por pessoas que falam ucraniano, russo e também tártaro, mas a língua mesmo de predominância é o tártaro. Não sei como é que ficou depois da anexação, né, da Crimeia pela Rússia. Então, no geral, fez com que essa identidade nacional dos ucranianos aumentasse. Gente, a Rússia conseguiu fazer com que o Japão se integrasse nas políticas militares e se aproximasse aí dos Estados Unidos. A Rússia fez com que o Japão saísse daquela era pós-Segunda Guerra, de que o Japão, os próprios militares, né, a própria lei japonesa, ela não permite essa expansão militar, investimentos militares, porque depois da Segunda Guerra, o Japão mudou também a Constituição. Então, até o Japão já está revendo, né, as políticas ali militares e os orçamentos militares de defesa, porque o Japão não mudou a Constituição e aos poucos os próprios japoneses veem que tem que ter essa necessidade. Então, a Rússia conseguiu, gente, fazer com que o Japão ajudasse o mundo ocidental nas sanções contra os russos. E vale ressaltar que depois da Segunda Guerra há uma jurisdição muito grande, as divergências nas Ilhas Kurilas, né? Porque essas ilhas ficaram, elas são japonesas, né? E depois da Segunda Guerra, sabe aquela história de que os perdedores perderam literalmente? Então a Rússia ficou com essa ilha e o Japão, com essas ilhas, né? E o Japão lutava para que a Rússia pudesse devolver, porque historicamente as ilhas fazem parte ali do Japão. Então, nem isso, né? Essas possibilidades, tudo aí estão em aberto nas arestas. Conseguiu fazer com que os Estados Unidos
começassem a planejar uma nova estrutura de OTAN para o Oriente Médio, um OTAN do Oriente, né? E isso é um assunto para um novo vídeo, tá? Então, tudo isso aí são coisas que a gente precisa estar gravando vídeo, porque são muitas polêmicas em sala de aula, como a gente também tem os conteúdos de sala, às vezes não dá tempo da gente afunilar esses assuntos, tá? E só para concluir, eu encerro o vídeo para vocês, meus amores, dizendo que, por exemplo, a OTAN, historicamente, ela nunca invadiu um país democrático. Se o medo da Rússia era de que a Ucrânia e a OTAN pudesse aceitar a Ucrânia e num primeiro momento aí invadisse de imediato a Rússia, se esse era o medo da Rússia, historicamente a gente não tem nem nada que desabone a conduta, por exemplo, dos países da OTAN, que fizesse esses próprios países da OTAN invadir países democráticos. Isso nunca aconteceu na história. Se era medo do Vladimir Putin, ou eram teorias na conspiração, se eram narrativas para ele invadir um país soberano, a gente, na verdade, não vai poder afirmar, mas é o que fica subentendido, né? Criam-se narrativas para fazer o que ele fez, quando, na verdade, não tinha uma justificativa plausível para essa invasão. Do mais, a gente fica por aqui, porque o vídeo já ficou extenso demais. A questão da OTAN do Oriente e outras polêmicas envolvendo a geopolítica a gente grava em outras aulas, e do mais a gente fica por aqui. E as dúvidas a gente tira nas nossas aulas, tá bom? Um abraço, meus amores. Qualquer coisa, deixem os comentários embaixo para ter retirada de dúvidas. Ou tirem mesmo, como eu já falei, nas nossas aulas, nas nossas escolas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau.